Olá pessoal, boa tarde. Dando sequência à aula de hoje, agora com a correção comentada de algumas questões que se encontram nas páginas 24, 25 e 26, certo? O conteúdo da aula de hoje foi sobre o conto de aventura, a narrativa de aventura. Eu citei o conceito de aventura para vocês, que refere-se a uma ação em que se corre perigo. Um herói, um aventureiro, ele vai passar por situações em que a sua vida passa por riscos, andando sempre ao lado da morte. Ok, pessoal? Logo, a narrativa de aventura possui várias características, como personagem, tempo, espaço, narrador, clímax, conflito, desfecho, ok, pessoal? Na aula eu citei e expliquei cada um desses elementos, certo? Partindo agora para a leitura do texto, A Aventura da Tumba Egípcia. Eu vou ler apenas esse primeiro slide, certo? Porém, a leitura total do texto, ela é primordial, certo, gente? Então vamos lá. Sempre considerei que uma das mais emocionantes e dramáticas das muitas aventuras que tenho partilhado com Poirot foi a investigação da sucessão de mortes estranhas que se seguiam à descoberta e abertura da tumba do faraó egípcio Menher-Ha. Logo depois de Lord Caravon ter descoberto a tumba Tutankhamon, Sr. John Willard e Sr. Bleibner, de Nova York, realizando escavações não muito longe do Cairo, nas proximidades das pirâmides de Gizé, depararam inesperadamente com uma série de câmaras mortuárias. A descoberta despertou interesse e amplamente noticiada pelos jornais. E foi amplamente noticiada pelos jornais. Eu falei que não ia ler, mas vou dar continuidade, ok? Demorou muito para que ocorresse algo que impressionou o público. Sr. John Willard morreu subitamente de um ataque cardíaco. Os jornais mais sensacionalistas logo aproveitaram a oportunidade para ressuscitar todas as antigas histórias e supersticiosas relativas ao azar atribuído a determinados tesouros egípcios. A história da múmia azarada foi prontamente contestada pelo Museu Britânico, mas mesmo assim esteve em voga por algum tempo. 15 dias depois, o Sr. Bleibner também morreu por envenenamento de sangue. Alguns dias depois, o sobrinho dele morreu baleado em Nova York. A maldição de Menher-Ha tornou-se o assunto do dia e o poder mágico do antigo Egito passou a ser exaltado. Foi nessa ocasião que Poirot recebeu um bilhete de Lady Willard, viúva do arqueólogo falecido, pedindo que fosse visitar em sua casa em Kensington Square. Acompanhei-o. Então temos aqui a autora desse texto, Agatha Christie, certo? Uma escritora britânica de enorme reconhecimento popular por seus romances policiais. Criou os detetives Hercule e Miss Marple, entre outros, ok? Então vamos lá. Número 1. O fragmento acima consiste na situação inicial de uma das histórias vividas pelo detetive Hercule e seu fiel amigo, Capitão Hastings. É também o narrador. Ao lê-lo, é possível identificar o conflito que conduzirá o famoso detetive a mais uma investigação. Que conflito é esse? O conflito, pessoal, dá-se através da sucessão de mortes estranhas que seguiram a abertura da tumba do faraó egípcio Menher-Ha, certo? Número 2. Normalmente, o crime a ser investigado é apresentado logo no início das histórias de detetive. Isso acontece porque é necessário chamar a atenção do leitor para a narrativa, despertando-lhe a curiosidade de saber qual será a resolução do crime. Pensando nisso, levante hipóteses. Quais recursos
são utilizados pelos autores de narrativas policiais para garantir que seus leitores cheguem ao final da história. O que vai levar o leitor a chegar no final da história é a forma como os personagens eles são apresentados. Isto é, não é revelado todas as suas características, de modo que todos podem ser culpados e a sucessão de acontecimentos tornando a narrativa dinâmica. Ok? Terceira questão. Ao longo da leitura do conto de aventura da tumba egípcia, nós descobrimos que Lady Willard, viúva do arqueólogo Sr. John, aciona o detetive Poirot, pois receia que seu filho, Sr. Guy Willard, seja a próxima vítima da maldição. Levando em consideração as histórias que leu ao longo deste capítulo, você acredita que, de fato, a sucessão de mortes tenha uma coisa sobrenatural ou que seja um crime premeditado? Meus amores, vejam só. Trata-se de uma história de detetive. As mortes ocorridas vão configurar um crime premeditado, certo? O qual se pretende investigar até chegar ao assassino. Próxima questão, quarta questão. Durante a narrativa, outras personagens são apresentadas ao leitor. O Sr. Guy, filho do arqueólogo Sr. John, a primeira vítima da maldição. Dr. Toswell, funcionário do museu. Sr. Schneider, funcionário do museu. Dr. Ames, o qual acompanhou o Sr. John Willard durante a expedição, em caráter profissional, Sr. Harper, secretário do Sr. Guy, e Hassan, criado de Sr. John. Pensando na possibilidade de que as mortes apresentadas no trecho acima tenham sido criminosas, quais seriam as motivações de cada uma das personagens do conto? Temos aqui uma resposta que é apenas uma sugestão, certo? Que fala o seguinte: os funcionários dos museus britânicos e metropolitano de Nova York tinham motivações profissionais, desejando que os créditos sobre a descoberta fossem dados às instituições e não a um arqueólogo específico. No caso das personagens Dr. Ames e Sr. Harper e Hassan, suas motivações seriam financeiras, pois eram pessoas próximas à família Willard, sendo provável que a herança deixada por Sr. John passasse a eles no caso de outras mortes, certo? Número 5. Agora que você conhece os personagens da história de detetive escrita por Agatha, escreva um possível final para ela. Logo, essa resposta ela é pessoal. Vocês precisam se colocar no lugar de Hércules e desvendar o mistério da maldição de Menher-Ha. Lembre-se de mencionar como chegou à resolução do caso e, claro, quem é o assassino, ok? Então, vocês irão continuar a história, trazendo para ela um desfecho. Texto: estabeleça as devidas relações entre os elementos abaixo, a fim de construir frases completas e coerentes, que façam referência ao gênero narrativa de enigma. Vamos lá. Letra A. A verdade demora a se manifestar. Letra B. O espaço narrativo. Letra C. A função do detetive. Na letra A, quando fala que a verdade ela demora a se manifestar, é justamente a motivação, é justamente a causa dos leitores de textos policiais ou espectadores de filmes e séries policiais ir até o final, porque aguça a curiosidade do leitor ou do espectador. O espaço, nós sabemos que é o cenário, é onde ocorre a narrativa. Quanto mais ações, mais lugares, mais espaços irão ser apresentados durante a narrativa.
A função do detetive. Então, pessoal, qual é a função do detetive? A função do detetive é transformar o segredo em verdade e a mentira em falsidade. Então, vamos lá. Permite ao leitor identificar onde o enredo se desenrola. Letra B, espaço narrativo. Pois o sujeito criminoso não deixa transparecer que ele é o culpado. A verdade, neste caso, ela demora para se manifestar. E qual é a função do detetive? Transformar o segredo em verdade e a mentira em falsidade. Número 7. Agora que você já compreendeu o funcionamento das narrativas de enigma e suas principais características, identifique no quadro abaixo termos que não se relacionam com esse tipo de história. Então, nesse tipo de história, nós não temos princesa, olha aqui. Nós não temos calma, nós não temos humilhação. Vai marcando, pessoal. Princesa, calma, humilhação. Nós também não temos barco, não temos. Cavaleiro, dragão, mago, cerimônia e relógio, ok? Finalizando com montanha. Então, nós não temos princesa, calma, humilhação, cavaleiro, barco, dragão, mago, cerimônia, relógio e montanha, certo? Vejamos agora a próxima questão. Número 8. Assinale as frases em que há presença de objeto direto. Explique sua conclusão em cada uma delas. Então, aqui nós temos a seguinte resposta. Letra A. O detetive examinava o corpo, lembrando, pessoal, que objeto direto é o complemento do verbo sem o auxílio da preposição, ok? Então, onde é que há objeto direto? Na letra A, na letra C, ok? Na letra A e na letra C. Letra B, não há objeto direto, certo? Letra C. Vá buscar uma cadeira e um café. Quem busca, busca alguma coisa. O que é que ele foi buscar? Uma cadeira e um café. Logo, há a presença de dois objetos diretos. Liguei para a polícia. Quem liga, liga para alguém. Logo, para é uma preposição. E havendo preposição, não é objeto direto. É objeto indireto. 9. Classifique corretamente os complementos verbais de cada frase, de acordo com o código, ok? Quem nega, nega alguma coisa para alguém. Neguei tudo ao detetive. Número 3. 2. Eu gosto de ler livros policiais. Objeto indireto. Aquela mulher viu todo o crime. Objeto direto. Eu entreguei o candelabro ao detetive. Número 3. Objeto direto e indireto. Por volta de que horas a senhora avistou o criminoso? Objeto direto. O caso provocou a indignação popular. Número 1. Objeto direto. Diga-lhe toda a verdade. Número 3, objeto direto e indireto. E a última frase, ainda o viu pela rua. Número 1, objeto direto, certo? Leia a tirinha. Finalmente, chegaram as férias. Vou fazer tudo que eu quiser. Lembra que você me prometeu uma coisa? Você lerá um livro para mim. Ó céus, porque eu ainda tenho a ilusão de que um dia serei livre. Então, aqui nós temos uma tirinha, gênero textual, ok? Letra A. Explique porque o irmão mais velho ficou frustrado com a chegada das férias. Então, pessoal, o irmão mais velho ficou frustrado porque esperava não ter obrigações durante o período de férias, mas já havia se comprometido a fazer algo com seu irmão. Ok? Letra B. Geralmente os complementos verbais, eles aparecem após o verbo. No primeiro quadrinho,
podemos classificar a expressão as férias como um objeto? Explique. Não, gente, não podemos classificar a expressão as férias como um objeto, ok? Pois o verbo chegar, ele é intransitivo, logo não precisa de complemento. E a expressão as férias, ela funciona como sujeito, não como complemento do verbo. Qual é a transitividade do verbo ler? Ler, ele é um verbo bitransitivo, porque quem lê algo para alguém. Li uma carta para a minha professora, ok? Letra D. Já estudamos que o humor é produzido por meio de vários recursos, como a criação de situações exageradas, por exemplo. Explique como o humor foi produzido na tirinha. O humor, ele decorre do drama que o irmão mais velho faz por causa do simples compromisso de ler um livro para o seu irmão. Ou seja, o humor, ele é dado a partir da reação exagerada do irmão mais velho. Meus amores, até a próxima aula. Eu espero muito que tenham gostado, que tenham aprendido. Espero por vocês lá no Instagram. Não deixa de participar, porque a participação no Instagram, ela conta para a tua nota final, ok? Então, um grande beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.